Olá, gente, bom dia, toda honra e glória seja dada a Jesus. Eu convido você a começar o dia hoje dizendo: Pai, eu te amo. Convido você a começar o dia dizendo: Senhor, seja a luz na minha janela, e de manhã seja o meu primeiro pensamento. De frente para a minha janela eu faço devocional, e vai ser assim até o último dia do ano, convidando Jesus para fazer parte da nossa vida, lançando essa semente, que ela venha florescer nem uma, nem duas, nem três, mas 7 vezes mais. O seu dia hoje será abençoado. Eu quero ensinar você a viver pela fé no dia de hoje, tá? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Vai ser capítulo 8, tá? É o Novo Testamento. Eu gosto muito de ler o Novo Testamento, gente, porque a gente aprende os passos de Jesus. Onde Jesus foi, como ele caminhou, desde o seu ministério, os milagres, os passos, até a sua morte, a ressurreição, o Espírito Santo que ele nos envia e nos deixa como Consolador. E a gente passa a conhecer Jesus. Eu só posso amar alguém que eu conheço. Caso não seja inscrito no meu canal, se inscreva aqui, é gratuito, gente. Todo dia, 4h30 da manhã, a gente sobe o devocional aqui junto com vocês, tá bom? Curta o meu vídeo também, se te abençoa, é muito importante para mim alcançar mais pessoas aqui nesse canal. O YouTube entende que é relevante e faz mais pessoas serem impactadas pela palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31, onde diz: Jesus prediz a sua morte e também ressurreição. Eu te convido nesse momento a orar junto comigo. Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, bendizemos o Senhor, porque é digno de honra, é digno de glória e de toda adoração. Inclusive, Pai, eu quero te louvar por cada pessoa que está aqui hoje com a Bíblia aberta nas mãos. Senhor, no momento que ela abre a Bíblia, o céu se abre também. É maravilhoso isso. Muita gente tem desprezado a Bíblia, a Escritura Sagrada, mas o Senhor me levantou para impulsionar pessoas a viver o cumprimento da palavra, o cumprimento da promessa. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa venha viver tudo aquilo que o Senhor preparou e reservou para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Versículo 31 do Evangelho de Marcos 8 diz: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso é profético, tá, gente? E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Sai da minha frente. Eu vou grifar essa parte. Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então veja bem, novamente, o versículo 33, leia comigo, por favor. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Sai da minha frente, Satanás. Olha a repreensão de Jesus. Porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Jesus, nesse momento, ele clareava a mente, e ele abria a visão dos seus discípulos, das pessoas que ali estavam, com o que iria acontecer. Que seria necessário o desprezo, a rejeição dos anciões, dos principais sacerdotes, pelos escribas. Isso já era profético. Tinha que se cumprir. Que ele seria morto e depois de 3 dias, no terceiro dia, ressuscitasse, para que se cumprisse aquilo que Deus havia enviado e ordenado que fosse feito. Jesus foi e Jesus é o Cordeiro de Deus que foi dado na cruz por amor e remissão dos nossos pecados, e por isso hoje temos acesso à graça tão maravilhosa que é o reino do céu. Temos acesso ao nosso Senhor, porque se não fosse isso, não teríamos acesso. Se não fosse o sacrifício de Jesus que foi entregue naquela cruz, provavelmente pagaríamos o pecado com a morte. Consegue compreender, gente? A maneira que Deus ele trabalha, e olhando com os olhos espirituais. Mas Pedro, quando ele ouve isso, ele começa a questionar, ele começa a murmurar, ele começa a não aceitar, ele se irrita. E Jesus chega e repreende. Mas olha o que Jesus diz. Deixa eu ler novamente aqui as palavras certinho. Sai da minha frente, Satanás. Jesus sabia que não era Pedro, mas Jesus sabia que Satanás estava usando a boca dele naquele momento. Como pode isso? Sim.
para tirar o foco, o propósito e o coração. Se o Satanás tentou o próprio Jesus, imagina a gente. Mas o que Jesus faz? Repreende. Quantas vezes, uma vez, pessoal, eu ouvi um testemunho, um testemunho, eu posso dizer. Uma pessoa havia sido curada do HIV, de AIDS, na igreja. E essa pessoa testemunhava claramente o milagre que Jesus tinha operado. E um dia ele estava dentro do carro, eu conto isso muito no culto que eu faço. E tinha alguém dirigindo ali do lado, parou no sinal, um morador de rua veio, olhou e pediu dinheiro para o motorista e depois pediu dinheiro para ele. Ambos não tinham. Aquele morador de rua ficou tão irritado que ele olhou para o passageiro, apontou o dedo e falou bem assim, ó: você não tem dinheiro? Você vai morrer numa cama definhando. Olha só a palavra que aquele homem usado por Satanás lançou sobre ele, porque já sabia que o medo dele era de fato que isso acontecesse. Naquele momento ele não disse nada, mas aquela palavra, com o passar dos meses, foi entrando no coração dele, aquilo foi brotando, germinando, foi brotando, florescendo dentro dele, até que ele foi ficando numa cama doente e, enfim, sofreu muito com aquilo. Naquele momento que ele ouviu aquela palavra, seja falando publicamente ou falando na mente, você não precisa necessariamente na frente de todo mundo dizer: está repreendido, Satanás, eu te repreendo. Não, você vai toda hora para o seu marido, sua esposa, um filho, um colega de trabalho, você vai estar repreendendo todo mundo, vão chamar você de louco. Isso não é uma fé inteligente. Mas naquela ocasião em si, ele poderia olhar e dizer: está amarrado, repreendido, isso em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus essa palavra. Olha o poder que tem. Ou no coração dele, ele dizer: não, Jesus já me curou, minha alma, meu sangue já foi lavado por Cristo. Olha o que é uma fé verdadeira e pura. Eu repreendo essa palavra. Jesus aqui nesse momento, ele nos ensina que Pedro, ele estava focando nas coisas terrenas dos homens e não estava focando naquilo que era espiritual, e provavelmente o que ele falava era para tirar o foco, os olhos de Jesus da cruz. Quantas pessoas são usadas pelo mal? Quantas situações são usadas pelo mal? Quantos lugares são usados pelo mal para tirar os nossos olhos da cruz, que é Jesus? Quando eu falo cruz, eu digo o evangelho da cruz, porque o evangelho da cruz é a palavra do Senhor. O evangelho da cruz é o que liberta, é o que cura, é o que salva. Sabe, gente? Então a gente tem que aprender a buscar no Senhor discernimento e repreender ciladas, situações, palavras que a gente ouve. Às vezes você está orando muito por um milagre, você está pedindo muito por aquilo, e você está pedindo e suplicando, daqui a pouco vem alguém e é usado pelo mal e lança uma palavra de dúvida. Se aquela dúvida brota do teu coração, você perde a tua bênção. Você está buscando tanto por um familiar, chega alguém às vezes ali numa inocência, mas o mal já sabe que aquilo pode te atingir, ela chega e diz assim: olha, se eu fosse você, desiste dessa pessoa, não tem mais jeito, tua família não tem mais jeito. Eu acho impossível, tá? Você restaurar a tua família. Mas se você realmente crê naquilo, consegue entender que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e quando eu ouço, eu creio de todo o coração, você diz: não, está repreendido, há uma promessa sobre a minha vida. Isso não gera ansiedade, isso gera fé. Ansiedade é você estar desesperado para tomar posse de algo. E isso atrapalha o milagre, isso também é uma armadilha do mal. Repreenda isso, aprenda a confiar no tempo de Deus. O maior desafio de quem crê no Senhor é confiar no tempo dele, porque o nosso calendário conta dia por dia, minuto por minuto, segundo por segundo. O calendário de Deus é diferente, o tempo do Senhor é diferente do nosso. Sabe, quando você tem uma dor, uma enfermidade, você pode tomar um remédio? Claro, mas no momento que você tomar, coloque a mão, se tem o óleo ungido, inclusive que nós consagramos nas campanhas de oração, quem já está comigo aqui mais tempo, unge onde tem o óleo. Se não tem o óleo ungido, não tem problema, põe a mão em cima e diga: em nome de Jesus, sempre use a autoridade do nome de Jesus, e diga: em nome de Jesus eu declaro a minha cura, eu repreendo toda enfermidade. Acabou. Só de falar isso, você está liberando sobre a sua vida bênção. Quantos acidentes e tragédias e mortes de trânsito podia ter sido anulado ou ter sido rejeitado se alguém tivesse usado essa ferramenta que eu estou ensinando você. No momento que alguém buzinou, bateu, estressou, aconteceu alguma coisa, a pessoa respirasse fundo no volante, ou onde ela está ali, dissesse: em nome de Jesus, toda cilada está repreendido. E ela respirasse fundo e confiasse no Senhor e fosse embora.
Quantas pessoas perderam a vida por uma briga, deixaram filho, esposa, marido, deixaram tudo por causa de uma pequena cilada. O mal, ele cria situações, gente, exatamente para a gente desanimar, esmurecer. Às vezes pode parecer uma coisa pequenininha, mas aprenda a repreender todas as vozes que são contra aquilo que é espiritual. Jesus falou: sai da minha frente, Satanás. Quantas vezes eu já tive que repreender situações que veio para roubar minha fé de verdade, mas eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Quando eu digo isso, eu passo a viver pela fé, eu passo a confiar no Senhor e eu passo a usar a minha fé. A fé precisa ser exercitada, tá? Mas lembra o que eu disse sobre a fé inteligente? Até em questão da unção. Se alguém da sua família não acredita ou duvida, não force essa pessoa a querer engolir Jesus ou as coisas de Deus, aquilo que é ensinamento bíblico, com força. Tenha sabedoria, vai na oração, unge a cama, consagra a fronha, abençoa a mesa, abençoa o café, profetiza sobre a comida. Deus, em nome de Jesus, quando a minha família comer essa comida, a senhora ou o senhor que está na cozinha, eu lembro meu pai fazia pão caseiro, ele vivia na cozinha fazendo, cozinhando, seja lá quem for, quando você estiver lá, fazendo um pão, fazendo um café, abençoe Deus quando a minha família comer, que venha receber a tua luz, venha receber cura, a minha casa venha ter paz. Olha só a importância de liberar e profetizar e de aprender a repreender a cilada do mal. Eu espero, honestamente, no devocional de hoje, ter abençoado a sua vida. Eu te convido a vir para a minha comunidade online, a minha igreja online. Glória a Deus, só está crescendo, tá? E no dia 21, se eu não estou enganado, desse mês, desculpa se eu falei a data errada, mas se eu não me engano, dia 21, a data a gente vai publicar aqui, nós teremos a Santa Ceia no lar, para todos que fazem parte dessa igreja. E no momento que você entra na minha comunidade, eu coloco aqui nesse óleo, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse azeite que envolve os nomes. Aqui dentro tem o nome de todas as pessoas dessa igreja, tem o nome das pessoas que vivem a bênção do dízimo no meu ministério. Eu tenho orado a Deus para que, assim como esse azeite envolve o seu nome, seja o Espírito Santo envolvendo a sua vida. No momento que você se cadastra aqui, o primeiro comentário tem o link, eu recebo o teu nome no meu e-mail e eu me comprometo a colocar o seu nome aqui. Deus te abençoe. Manda o devocional hoje para uma pessoa que você ama muito. Até amanhã.